Oi. A minha pergunta ela não tem muito a ver sobre a loucura, então a história da loucura, mas tem a ver sobre Foucault. Eu posso fazer a pergunta, senão eu passo a vez. É que em 71, Foucault ele teve na TV holandesa ele teve uma discussão com o Noam Chomsky e o debate principal foi mais sobre a capacidade das crianças e das pessoas no geral conseguirem aprender a determinadas línguas. E isso como sendo a natureza humana, mas ele também pegou uma pauta sobre engajamento político da sociedade. Desculpa, eu estou um pouco nervoso. Mas o Noam Chomsky ele se autodeclarou como sendo uma pessoa anarcossindicalista. E o Foucault, ele criticou bastante essa posição dele, porque ele falou que não haveria como você tomar determinada posição para levar a sociedade em determinado caminho, porque existem muitos pormenores na sociedade neoliberal que têm que ser questionados. Então, eu queria que você... E isso, lógico, essa crítica de pormenores que são feitos na sociedade neoliberal é uma forma de resistência. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como seria essa resistência, o que seria essa resistência, e um pouco sobre essa crítica ao Noam Chomsky sobre a tomada de posições. Boa noite. Bom, eu me chamo Thiago. A minha pergunta está um pouco desarticulada ainda, mas foi uma dúvida que me surgiu no interior da sua proposta de leitura, professor Vladimir. Porque, de alguma forma, você colocou... Me pareceu que o teu ponto inicial foi exatamente propor uma leitura alternativa desse momento que o Foucault aponta no Hegel também, onde, se o Foucault aponta uma espécie de interrupção, uma incomunicabilidade entre razão e desrazão a partir desses momentos, né, no interior da filosofia, o Hegel possibilitaria, pelo contrário, uma possibilidade de comunicação entre essas duas instâncias a partir da dialética, né? Se eu tiver entendido bem. E, enfim, independente da questão da relevância do desenvolvimento do pensamento do Foucault, mas pegando exatamente esse problema que o Foucault coloca, que você coloca em cima do Foucault, eu pensei numa coisa que é um texto antigo, um texto acho dos anos 50, do Deleuze, quando ele vai fazer uma resenha de um livro do Jean Hippolyte sobre, acho que é Lógica e Sensação, não lembro agora bem. Lógica e Existência, exatamente, obrigado. E aí ele coloca, ele elogia o tempo todo a leitura que o Hippolyte faz de Hegel, exatamente pensando que a partir do Hegel você sai do interior da antropologia e vai para a possibilidade de uma filosofia não antropológica, a filosofia ontológica do Hegel. Só que o Deleuze termina fazendo o texto, depois de uma grande laudação do seu antigo professor, colocando uma pergunta, que é: até que ponto a dialética não é uma transcrição antropológica do processo de diferença, que vai levar o Deleuze a carreira, pelo menos em boa parte da carreira dele, a uma busca por uma ontologia da diferença. E eu me pergunto se na tua análise tu vê como possível uma contraposição de perspectivas, ou mesmo uma conciliação, ou mesmo não conciliação entre essas duas perspectivas. Porque se o Hegel permite uma leitura onde razão e desrazão não estão tão dissociadas, mas existe uma comunicabilidade entre elas, pegando essa leitura do Deleuze, será que não seria então, portanto, ainda assim uma codificação que fecha a loucura numa oposição à razão, portanto que foge ao que seria de fato a loucura, se a loucura for alguma coisa? É um negócio que surgiu na minha cabeça, então assim, eu estou colocando como possibilidade de discussão. Boa noite. Eu acho que isso pode fugir um pouco da questão da loucura, mas eu deixo o seu critério. Sobre a questão, diante desses dispositivos da loucura que você mencionou, é possível aplicar também, eu acho que é uma coisa que vale a pena refletir, seria aplicar a questão da problemática dos afetos, tanto por parte do Hegel e do Foucault. Eu acho que muita coisa que você acabou de mencionar apresenta uma certa característica que está relacionada, claro que isso vai estar muito mais recente aqui na nossa atualidade, mas eu acho que essa problemática do afeto também pode estar presente nessas questões que você acabou de abordar, mesmo na reflexão dos dispositivos de loucura. Acha que pode também trazer essa questão para a problemática dos afetos?
Então, obrigado pelas perguntas. Sobre a primeira, que é a respeito do debate Chomsky e Foucault, principalmente no que toca aos dispositivos de resistência, às formas de resistência, né? Eu tenderia a ler as coisas da seguinte maneira. Quer dizer, eu acho que uma dimensão importante para se entender o que Foucault de fato compreende por resistência o Foucault é um intelectual que nos permite fazer isso devido à sua multiplicidade de engajamentos, é se perguntar qual é o modelo de atuação prática mesmo do Foucault, como ele age, né, enquanto alguém que, de uma certa maneira, coloca em circulação a experiência da resistência. E veja, um elemento que me parece bastante interessante, eu insistiria em 3 momentos, né? São 3 momentos, para mim, bastante paradigmáticos. Primeiro, o JIP, né? Sobre a questão das prisões. Segundo, a mobilização pela defesa do Klaus Croissant, que era o advogado do Baader-Meinhof, né? Que vai ser preso na França, né? E a questão da Revolução Iraniana. Né? Vejam, esses 3 casos eles mostram alguma coisa bastante significativa. Os 2, principalmente, eles são resistências que se servem de dispositivos legais, que já são imanentes ao ordenamento jurídico. Ou seja, ele de uma certa maneira joga o direito contra si mesmo, aproveitando de uma certa forma, ou seja, criando uma ideia que me parece bastante ilustrativa, que é a ideia de que o ordenamento jurídico, tal como nos chega até hoje, ele não é homogêneo, ele é heteróclito. Certo? É possível se apoiar em uma dimensão do direito contra ela mesma. Né? Por exemplo, quando ele vai falar sobre a questão do Klaus Croissant, ele fala, não, mas veja, não é possível impedir um advogado de exercer sua função, certo? Independente de um outro ser considerado um terrorista ou não. Né? Ou seja, ele joga, de uma certa forma, o direito contra si mesmo. Certo? Então, para alguém que insistia, não há poder sem resistência, certo? Quer dizer, não há estrutura de poder sem a produção de resistência. Ou seja, não que a produção de resistência seja imanente ao exercício do poder, certo? Mas a verdade, de uma certa forma sim, mas aí tem toda uma discussão, vale sempre a pena insistir, isso já vale para o Nietzsche, né? De uma certa maneira, eu diria, esse é um problema que o Foucault, é uma forma de pensar que o Foucault recupera do Nietzsche. A gente poderia dizer, de uma certa maneira, para o Nietzsche, o poder nunca foi um problema. O problema é a dominação. Que nem todas as relações de poder são relações de dominação. Porque, afinal de contas, um dispositivo filosófico que compreende o mundo como jogos de força e configurações cambiantes de força, certo? E que não é possível pensar as forças sem sua força, sem o seu exercício, uma força é um exercício de poder, né? Ou seja, a questão fundamental nunca foi nem nunca será, afinal de contas, como curto-circuitar o poder, mas é como impedir que o poder ele se transforme num exercício puro e simples de dominação. E eu diria que, pelo menos ao meu ver, há algo que o Foucault recupera não só do Nietzsche, mas recupera também de uma outra grande influência, que é o Bataille. Quando o Bataille vai insistir na ideia de soberania, ele vai recuperar a ideia de soberania, ele vai insistir, bem, a verdadeira ideia de soberania, ela não é o exercício da dominação, ela é a possibilidade, por isso que a soberania vira uma categoria de sujeito, não uma categoria de poder, né? É o sujeito soberano, certo? Ou seja, aquele que de uma certa maneira ele se deixa atravessar pelos jogos de força, pelas configurações cambiantes dos jogos de força. Então, simplesmente para insistir dentro de uma teoria como essa, quer dizer, todo modo, digamos assim, de configuração específica do poder que não seja a expressão imediata de uma forma completa de dominação, ela permite suas reversões. Então, aí vem o terceiro exemplo, que é o caso da Revolução Iraniana.
Mas acho que hoje em dia nós temos muito mais documentos para poder analisar mais claramente o que foi, de fato, a posição Foucaultiana a esse respeito, né? Nós sabemos muito mais sobre as ambiguidades, as ambivalências internas da Revolução Iraniana no seu momento inicial, com todos os atores que constituíam, então, o seu horizonte, né? E nós possamos compreender um dado bastante interessante, porque, a princípio, isso para mim sempre foi uma coisa, na leitura do Foucault, que é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Quer dizer, nós conhecemos vários momentos onde o Foucault afasta a ideia de revolução do horizonte político. No entanto, no caso iraniano, ele abraça. É quase como se, de uma certa forma, era como se o sistema de lutas sociais produziu no interior do ordenamento jurídico de certos países centrais do capitalismo a possibilidade de jogar o direito contra si mesmo, que não ocorre em outros lugares, no qual então a experiência revolucionária ela seria esperada de uma certa forma. Isso é uma leitura que eu faria um pouco desse problema, sabendo que há várias outras leituras possíveis. Segunda questão é uma questão, acho, bastante interessante. Você lembrou desse texto do Deleuze sobre Hippolyte, que no fundo é um texto bastante falso, né? Porque tudo que ele queria era escrever a última frase, né? É muito explícito, assim. Ele só queria dizer, por exemplo, olha, está tudo errado, né? Só que o sujeito era professor dele, né? Então você não pode chegar, assim, nada mais daquilo que não é, você vai precisar, o sujeito era professor do Colégio de France, não é para você fazer as coisas dessa forma. Então ele cria todo um texto para no fundo dizer, não, tudo bem, eu entendi o que você quer dizer. Só que tem um erro de base. O erro de base é você reduz a experiência da diferença, devido ao fato de você pensar a diferença como contradição, você reduz a uma figura, a aquilo que uma certa constituição antropológica da consciência é capaz de pensar, sem levar em conta, sem imaginar que talvez a questão filosófica fundamental seria fazer a crítica da consciência enquanto elemento fundamental de organização da experiência. Isso vai aparecer lá no Diferença e Repetição, quando ele for falar, olha, você tem dois regimes de representação. Você tem um regime aristotélico de representação, agora você tem um regime orgiástico de representação, né? Que é o que a dialética tentou fazer, ou seja, ela tem a pressentimento da diferença. Inclusive, acho que é o termo que ela utiliza. Ela tem um pressentimento da diferença, só que ela é incapaz de pensá-la. Ela é incapaz de pensá-la por quê? Porque, em última instância, como ainda é uma filosofia da consciência da representação, tudo aquilo que não é representação só pode aparecer sob a forma do negativo. Vai ser caracterizado por isso, por não ser representação. Então, nesse sentido, o que acontece? Ela acaba recuperando, né? Mas ela recupera limitando toda a potência imanente interna da diferença. Você disso, a pergunta, você jogou isso para a questão da relação entre razão e loucura no interior da dialética, o que é um desdobramento bastante importante a ser feito, né? Só que eu diria o seguinte, a meu ver, há um problema de base nessa forma que o Deleuze tem de criticar a dialética, né? O problema de base é a contradição, ela aparece como elemento fundamental da diferença por uma questão, entre outras coisas, por uma questão histórica decisiva. Tem duas maneiras de você fazer a crítica, fazer a crítica da crítica. Uma questão histórica decisiva, né? Então, eu poderia lembrar, por exemplo, de uma certa forma, quem faz, por antecipação, uma defesa da dialética a esse modelo de Deleuze é o Adorno, mesmo que os dois não se conhecessem. Mas por antecipação, porque ele diz, por que, o Adorno, por exemplo, se pergunta, por que não falar diretamente da multiplicidade? Ao invés de você pensar, submeter, empobrecer toda a experiência da pluralidade a partir de um só dispositivo. Quer dizer, primeiro, porque existe no interior das relações sociais atuais um princípio fundamental de unidade e de unificação. Porque a identidade, a unidade não é uma lei do pensamento, ela é uma lei real.
ela é a forma com que, de uma certa maneira, a estrutura parceira da qual as nossas formas de vida submetidas às relações capitalistas, elas se organizam. E não cabe à filosofia imaginar que é possível antecipar uma forma de uma sociedade conciliada ou a forma de uma multiplicidade em ato dentro de uma situação atual, dentro de uma situação social e atual, na qual todas as estruturas a respeito da qual o pensamento e a experiência se orientam, tem que lidar com uma identidade, tem que lidar com uma unidade. Porque, mais uma vez, porque há uma coisa que chama falsa totalidade do capital. Então, dentro desse processo, é necessário, Arthur, que a forma da diferença, ela ganhe a figura de uma impossibilidade lógica. E é necessário, de uma certa maneira, insistir em uma impossibilidade lógica, por isso a contradição. Impossibilidade lógica que faz com que a única maneira da diferença existir é fazendo desabar todas as maneiras de determinação próprias desse mundo. Por isso contradição. Percebe? Quer dizer, não se trata de uma leitura imanente do processo, é uma leitura estrutural da relação entre acontecimento e realidade social. Essa é uma maneira de fazer a defesa. Né? A segunda maneira, que seria uma maneira muito mais própria do Hegel, seria dizer, a contradição nesse caso, ela não é simplesmente um colapso do pensamento, ela é um processo, né? Porque ela é uma forma da infinitude se manifestar. Porque se ela não fosse uma forma da infinitude se manifestar, ela seria simplesmente um impasse. Poderia ser aristotélico nesse ponto. É um impasse, é impossível passar disso. Não há o que dizer. Só que, na verdade, ela é um processo que faz com que o sistema de representações atuais, que o Hegel descreve como uma analítica de finitude, a finitude da representação, ela explode, ela entra em colapso. Quer dizer, Hegel tem uma ideia de atualização da infinitude que é por explosão. Ou seja, de uma certa maneira, o que é finito, ao tentar expor seus pressupostos, ele entra em contradição. E ao entrar em contradição, ele explode. Então, e esse é um dado interessante, porque de duas uma, ou eu faço uma distinção clara entre finito e infinito, só que aí eu vou ter um problema, que é, se há uma distinção clara entre finito e infinito, por que o finito existe? Como ele pode existir fora do infinito? Ou ele é um erro, ou ele é uma falta moral, um erro, Spinoza, né? Uma falta moral, certo? Ou em última instância eu vou ter que explicar como que é possível que alguma coisa, ou ele é inexistente, mas como é possível que alguma coisa completamente inexistente nos faça perder tanto tempo? Entendeu? Quer dizer, nos aprisione dessa forma, com essa força tal. Então, bem, como o Hegel não quer utilizar a ideia do erro do Spinoza, e ele também não quer falar que é uma falta moral, vai dizer, não, mas o infinito é um momento. Ele é um momento que, de uma certa... Ou seja, ele é um momento dentro de um processo que pode se paralisar, mas se ele explicitar seus pressupostos, ele se dissolve. E ele desaparece, pura e simplesmente. Então daí, essa seria uma outra maneira de insistir por que a contradição. E por fim, a sua terceira questão, sobre loucura e afetos, mas eu teria dificuldade de fazer as relações dentro desse contexto, né? Porque a problemática de uma teoria dos afetos, ela cobre todas as formas de sofrimento psíquico, né? Da qual aquilo que nós chamaríamos de loucura é só um setor, na verdade, né? Então, seria difícil fazer uma passagem articulada entre os dois, pelo menos dentro desse contexto de discussão. Então, me desculpa pela resposta um pouco enviesada. Professor Francis,
quiser. Bem, professor Safato, primeiro de tudo agradecer a sua presença no evento, né, principalmente articulando com Hegel, né, que é um pensador extremamente instigante, né, e nesse diálogo, né, eu queria só pensar um pouco sobre essa questão da constituição da dialética e voltar um pouquinho quando a gente pensa, por exemplo, um texto do Kant, dos escritos pré-críticos, né, Sonhos de um Visionário, né, pensados a partir dos sonhos da metafísica, em que, quando o senhor falou sobre Hegel, sobre essa constituição, essa articulação da loucura dentro da dialética, me veio justamente esse texto do Kant, que trata de como a dialética ela, foi constituída na crítica da razão pura, voltando a esse período pré-crítico, quando o Kant estava fascinado pela leitura do Swedenborg, né, que era um visionário, um vidente, né, dinamarquês, se não me engano, e a produção da dialética ela está justamente nesse sentido. Como é que eu consigo distinguir quando a razão entra em delírios, a razão começa a produzir fantasias, e como é que eu posso fazer uma limitação, uma espécie de tentar barrar esse processo e fazer com que eu não esteja sonhando quando produzo a metafísica. Claro, quando a gente fala de Hegel, o elemento da alteridade ou da diferença entra como aquilo que pode constituir essa dialética e fazer com que ela ultrapasse esse problema da ilusão, do delírio, da fantasia, da loucura. Ora, pensando o elemento da diferença ou da alteridade como digamos, essa categoria que pode fazer essa superação, digamos assim, né, o Aufhebung, que a dialética permite, talvez Kant não conseguiu, né, sair dessa prisão, né, da sua dialética transcendental e pensar a diferença, e por conta disso, não é à toa que o imperativo categórico, a moralidade kantiana está muito voltada para o eu e esquece a questão da alteridade, né? Kant não chegou a isso, né? E em Hegel fica esse dilema entre a consciência e a possibilidade da alteridade, como lá na fenomenologia a questão do nós, né? No momento da autoconsciência. E pensando nessa articulação, eu queria só dar mais um passo e lhe pedir para, se fosse possível, até que ponto a gente pode pensar a experiência do fascismo hoje como justamente esse elemento do eu que está encapsulado, da subjetividade encapsulada em si mesmo e não consegue fazer esse trânsito para a alteridade. Se dá para a gente pensar não só na constituição da dialética, mas também como um elemento político para pensar esse problema do fascismo hoje. Não sei se a articulação está, né? Mas, antes de tudo, agradecer o momento. Boa noite, obrigado, professor. Fiquei pensando sobre essa questão da ontologia, da diferença, a partir do que hoje tem sido chamado de virada ontológica, né? Que são esses pensadores pós-estruturalistas que vieram aí nessa linha mesmo, né? E o antropólogo Eduardo Vieira de Castro, aqui no Brasil, que parte de uma possível compreensão das relações de alteridade que não são da tradição kantiana da filosofia ocidental e sim das ameríndias, né? Que inverte um pouco essa que a gente pode chamar de lógica, mas dessas relações que não se pautam nesses cânones aí que a gente conhece através dessa filosofia que você apresentou hoje. Então eu queria saber assim, também porque a figura que praticamente lidera essas comunidades ameríndias é a figura do xamã, né, do pajé, e que não só no Brasil, nas Américas, entre os indígenas, no mundo inteiro essa figura ela sempre foi associada à figura do esquizofrênico e do louco, né? E que nessa virada ontológica seria justamente essa figura indisciplinável, que justamente estaria nessa virada de concepção ontológica a partir dos ameríndios. Então eu queria saber assim, um comentário a respeito disso. Não é só pajé, mas a arte também. A arte ameríndia. Boa noite, agradecer ao professor pela brilhante
exposição. Eu queria falar assim da questão recuar um pouco sobre essa questão da dialética e remeter um pouco à filosofia antiga, em Aristóteles, assim, porque é um problema começar, né, uma ciência, buscar uma ciência para falar dessa existência toda. E se uma ciência ela se caracteriza por um princípio, eu acho que o princípio de não contradição, ele marca já toda essa problemática de que, para se começar, é preciso pedir alguém para falar alguma coisa, diz o Aristóteles, né? Se você pede alguém para falar de modo significativo, se ele significa alguma coisa, ele já está excluindo, digamos assim, a possível, digamos assim, o não dito, né? Então, a questão da contradição, ela implica também as proposições que você vai elencar e você vai falar sobre as coisas através de um conjunto de predicados, né? Então, se você quer significar alguma coisa, você quer buscar uma ciência, para que você busque uma demonstração desse princípio, diz Aristóteles, o único princípio que nós não conseguimos demonstrar é justamente o princípio de não contradição. Você só pode demonstrar refutando alguém, pedindo alguém para falar. Então, qual seria a característica do louco? O